Fala, senhores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre Gurgel, tá? Vai ser sobre a Gurgel Motores SA, que foi uma fabricante de automóveis brasileira. Eu já conhecia essa fabricante, tá? Já achava muito legal essa ideia de ter um automóvel brasileiro, mas foi quando eu estava fazendo meu TCC na faculdade e meu TCC era sobre carros híbridos. Aí eu descobri que o Gurgel lá atrás já tinha projetado carro elétrico. Meu, e aí eu descobri muito mais coisas, né? E já queria mandar um beijo agora para Cristina Gurgel, que é filha, tá, do criador da Gurgel, que foi o João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. A Cristina, ela é amiga e cliente da minha mãe, e a minha mãe me ajudou a divulgar bastante o canal agora no começo, e uma das pessoas que acabou acompanhando o canal foi a Cristina. Então, Cristina, um beijo para você, tá? Uma honra saber que você está acompanhando o meu canal. E aí, pessoal, eu conversei com a Cristina e ela me mandou algumas fotos inéditas, assim, e me contou umas histórias muito legais. Algumas coisas eu já tinha ouvido, mas eu não sabia se era verdade ou não. Então hoje eu vou contar tudo isso aqui para vocês. Só que como o canal é Engenharia da Preparação, a gente vai falar de Gurgel preparado também. Eu espero que a Cristina não tenha um treco quando ela veja isso, mas... Então, pessoal, eu não vou contar a história inteira, tá, da Gurgel Motores, porque tem filmes aí, livros que contam tudo isso. Eu vou contar a minha visão, tá, e o que essa história me inspirou, tá? O que o Gurgelzão lá, o João Augusto, me inspirou durante a minha faculdade, tá bom? Todo mundo que faz engenharia aí, principalmente quem está estudando em universidade pública, sabe que os professores não perdoam, assim, tem aqueles caras que gostam de cutucar, de ferrar aluno, de ver aluno varando noite, né? E aí, eu tinha escutado já uma história que é o seguinte, que falava que quando o Gurgel estava se formando na Poli que ele estudou, né? Ele se formou em 49. Falaram que o TCC dele, ele fez naquela época, desenhou na mão, na prancheta, todos os cálculos na mão e apresentou um projeto de um carro brasileiro, né? De um carro brasileiro mesmo. E aí eu tinha escutado essa história e falavam o seguinte, que ele entregou esse projeto de TCC, né, do carro nacional brasileiro, e o orientador dele falou a seguinte frase: Gurgel, carro não se fabrica, carro se compra, né? E aí, poxa, imagina que pancada na cara deve ser isso, né, para um aluno de último ano da engenharia. E aí eu conversei com a Cristina e ela me contou que essa história realmente é verdade, que o pai dela ficou com uma raiva desse professor aí, que ele inclusive falava até o nome do professor, ela falou que já não lembra mais, mas que é verdade. Ela me contou que a história era o seguinte: todos os alunos para se formar tinham que apresentar um projeto e ali o tema sugerido era um projeto de um guindaste, né? Então você tinha que fazer todo o desenho técnico, os cálculos de resistência, esforço, dimensionar as peças. E aí o João Augusto decidiu fazer isso só que de um carro, né? E aí ele foi lá, projetou, desenhou o carro, fez todas as contas, entregou felizão pro professor e tomou essa pancada na cara. Aí a Cristina até me contou que ele teve que varar noites assim, porque o professor mandou ele refazer tudo. Ele teve que fazer todos os cálculos na mão de novo, tudo, e teve que fazer sobre o guindaste, né? E aí foi isso, aí ele fez sobre o guindaste e no fim das contas ele se formou. Eu achava que ele tinha se formado em engenharia mecânica, mas a Cristina me contou, e aí eu lembrei que isso daí é verdade, que naquela época não tinha divisões assim ainda, engenharia mecânica, elétrica, né? Na Poli de São Paulo, na USP de São Paulo, você fazia o curso de engenharia só, né? Então, e aí como é que essa história evoluiu, né? Depois de um tempo, o Gurgel sempre teve essa vontade de mexer com carros. Ele começou fazendo chassis tubulares para karts e carrinhos de criança, né? Então era um chassi tubular com uma carroceria em plástico com fibra de vidro, que foi uma patente da empresa dele, né? Depois ele usou isso nos carros de verdade mesmo. E foi aí que ele desenvolveu duas patentes já, né? Que era o Plastil, que era uma mistura de plástico com aço que ele usava para fazer os chassis dos carros, e também a carroceria, que era um plástico reforçado com fibra de vidro. E aí isso trazia várias diferenças, né? Para os carros deles eram mais leves e realmente o Gurgel era sempre assim, né? Dá para ver na história dele que ele sempre queria inovar. O projeto era sobre um guindaste, ele quis inovar fazendo um carro.
Todo mundo fazia chassi de aço, ele queria fazer de plasteel. Todo mundo fazia a carroceria do carro, né, a lataria de aço, ele queria fazer de fibra de vidro com plástico. Então, cara, eu vejo essa história tipo, de um engenheiro muito criativo, muito inteligente, que o tempo todo está criando e já criava carros elétricos lá antigamente, né? Quando eu conversei com a Cristina desse carro elétrico que eu vi, que ela me contou? Que naquela época, o que o pessoal conhecia de bateria, né? Lá nos anos 70, era pilha que você colocava num radinho, alguma coisa, e depois jogava fora. Não existia bateria recarregável, né? Então, você imagina a ideia que esse cara teve, a vontade que ele tinha de colocar tudo isso em prática. Meu, o cara foi realmente um mito da engenharia, um mito do empreendedorismo no Brasil, né? Meu, sensacional, motivante para qualquer pessoa que está cursando engenharia, tem que conhecer a história dele porque é realmente muito motivante. Então, assim, só para vocês terem uma noção da cronologia dos fatos, né? Em 49, o Gurgel se formou com essa história do TCC que eu contei para vocês. Daí, então, ele ficou 20 anos construindo carros de brinquedo. E dá uma olhada nessas fotos que a Cristina me mandou, né? Dessa época que ele construía os karts. Olha só, essas fotos aqui são em primeira mão, tá? Ela falou que são fotos particulares da família. E, meu, achei muito legal. Dá uma olhada nesses carrinhos de brinquedo, carrinhos de criança, kart. E aí é da época do Guaraná com rolha mesmo, né? Ela me contou que esses carrinhos de brinquedo aqui, eles participavam de uma promoção de refrigerante que tinha na época. Aqui, ó, era o refrigerante cerejinha que tinha na época. Então você imagina, a criançada devia tomar esse refrigerante aloprado para ver se ganhava esse carrinho, meu, porque o carrinho é muito legal. E aí, galera, 20 anos depois, né, e já com essas ideias de misturar aço com plástico, com fibra de vidro, que ele fundou a Gurgel Motors SA, né, Gurgel Motores, perdão, que ele é extremamente nacionalista, né. Tem uma entrevista também que uma vez, quando a empresa já estava grande e o Gurgel estava exportando carros aqui para a América Latina, falaram que ele tinha uma empresa multinacional. E ele falou que não, que era uma empresa muito nacional. Então não é Gurgel Motors, não, é Gurgel Motores SA, tá? Então ele se formou em 49 e em 69 ele fundou a Gurgel Motores. E aí sim ele começou a fazer carros brasileiros, né? E eram carros urbanos, que ele queria que fosse um carro barato, popular, para todo mundo ter acesso, todo mundo poder ter carro. Logo no começo, ele lançou Jeeps que teve apoio do Exército Brasileiro, foram usados pelo Exército, e aí a marca começou a crescer de verdade, né? Mas assim, como eu já falei, eu não vou contar a história completa porque é muita coisa. Vamos para o carro elétrico, que é uma coisa que me chama muito a atenção. Alguém ter pensado e ter feito carro elétrico no Brasil, assim, né? Aí, dá uma olhada. Esse daí foi o primeiro carro elétrico que ele criou, tá? E era o Itaipu elétrico, e tem até o vídeo dele no Silvio Santos, no programa do Silvio Santos apresentando esse carro. E era um carro bem pequenininho, a ideia era usar nas cidades mesmo para locomoção diária. Inclusive ele instalou até alguns pontos de recarga lá no Rio de Janeiro, a Cristina me contou. Mas aí o carro elétrico da Gurgel, que ficou mais famoso, que deu certo, era como se fosse uma vanzinha. E essa van foi empregada na entrega de cigarros, tá? A Cristina me contou que eles tinham uma parceria ali com a Souza Cruz, e naquela época, como todo mundo fumava muito, tudo que é barzinho, mercadinho, sabe, banca, todo que é lugar tinha os seus maços de cigarro para vender. Então, o percurso que esses carros elétricos faziam entregando cigarro era um percurso muito interessante, porque eles andavam, paravam. É um percurso que na gasolina gastava muito dinheiro, mas que para o carro elétrico parado não gasta nada, entendeu? Então era muito legal esse uso para os carros elétricos, que naquele tempo a recarga demorava quase 10 horas, então essas vans ficavam durante a noite carregando, tá bom? É o Itaipu E400, ó, dá uma olhada na foto aqui. Muito legal, né? Nossa, eu acho muito legal, gente. Quando eu vi isso aqui que eu fui correr atrás da história do Gurgel, de fato. E aí, pessoas, um outro assunto que me chama muito a atenção, assim, né? É que como os veículos do Gurgel ficaram bastante famosos nesse tipo de percurso off-road, assim, mas eles não eram 4x4, eles tinham tração só traseira, o Gurgel desenvolveu um sistema que chamava Celetraction, deve ser Celetração, tudo nacional, tudo em português. Ele é um esquema que, quando você identificasse, por exemplo, está andando com o carro, a roda traseira esquerda caiu num buraco e está cantando em falso.
você conseguia travar aquela roda e toda a potência ia para a roda que estava em contato com o chão mesmo, sabe? E aí você conseguia sair do buraco. É um esquema como se fosse um controle de tração mecânico, né? Que depende do piloto selecionar, mas que funcionava muito. E esses carros eles conseguiam passar tudo que é tipo de terreno. E como a gente não podia deixar de falar que o canal é Engenharia da Preparação, vamos falar sobre Gurgel preparado. Dá uma olhada nisso daqui, ó. E por falar em Super Mini, este é um Gurgel Super Mini 1992, que foi adaptado a ele um motor de Suzuki 600 cilindradas. Vamos dar uma voltinha e ver como esse Gurgel ganhou vida rodando com um motor de 12.000 RPM. Olha que bem louco esse Gurgel Super Mini, que esse cara é um engenheiro mecânico, montou um motor de Suzuki Bandit 600 cilindradas no carrinho. Sensacional, tá? O meu Gurgel favorito é o BR-800 Super Mini mesmo, que é esse aqui bem parecido, que na minha opinião é o que tinha o design mais legal. E galera, imagina isso daqui com um motor de moto, assim, com um motor de Hayabusa, girando alto, rodando. Nossa, que sensacional, né? Projetinho muito louco. Inclusive, se alguém quiser fazer aí que tá me assistindo, pode me chamar que eu vou ser honrado de trabalhar junto. Pessoal, então por hoje é isso mesmo. Foi só para dar uma contextualizada do que é essa história da Gurgel Motores, que me motiva muito, tá? Então se você está cursando engenharia, você está se deparando com um professor canalha que quer te ferrar na faculdade, dá uma lida nisso aqui, vê os filmes sobre o Gurgel, que realmente são bem motivadores. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, vamos ter sempre esse tipo de conteúdo sobre engenharia, alguns mais técnicos, alguns mais motivacionais, como foi hoje, tá bom? Vai ter de tudo. Falou, pessoal, até mais.